bem, dando prosseguimento à programação, damos início agora ao painel 6, Harmonização Internacional e Competitividade. Convidamos para conduzir este painel o senhor Marcelo Mansur, diretor-presidente da Nortec Química e presidente do Conselho Administrativo da Abfina. Convidamos para compor a mesa Bianca Simon Giacomini Ribeiro, da Anvisa. Maíra Ferreira Carneiro, do Ministério da Saúde. Monique Colasso, de Biomanguinhos, Fiocruz. E participando de forma virtual, Suelen Andrade Navarro, da Anvisa. Marcelo. Por favor. Suelen, tudo bem? Nos ouve? Tudo bem. Bom, mudaram as cadeiras? Bom dia, sim, eu espero que vocês possam me ouvir também. Sim, sim. Agradecer a equipe Abfina. Ok, mudamos as cadeiras, né? Fica o nosso compromisso, botar no estatuto, nunca misturar vermelho e preto, né? Vai pro estatuto da Abfina. Bom, quero começar primeiro um pouco, agradecer a presença de vocês, né? Acho que importante, assim, começar com um pouco o peito aberto, assim. Eu acho que é muito generoso sempre quando Anvisa, Ministério, quando vocês vêm participar, e a gente sabe que é um processo, assim, de trazer posições, né, que não são pessoais, posições institucionais, e é uma... A indústria sempre tem muita ansiedade, muita vontade de conseguir depoimentos, informações. Então, assim, a gente agradece muito e a gente quer muito que vocês fiquem à vontade, né? Primeiro, porque a gente quer que vocês voltem, né? Então, e segundo, porque, assim, eu acho que é um ambiente realmente que tem que ser de troca. Acho que nunca que alguém fala num evento, vou usar isso como ferramenta para alguma coisa. Eu acho que, assim, realmente é isso. Então... E assim que a gente estabelece relação de confiança e vocês colherem informação, a gente colher informação, então só esse agradecimento a vocês primeiro. Bom, gente, o assunto sendo harmonização, esse movimento que a gente está fazendo para a Anvisa fazer parte, né, da comunidade internacional, a gente conversou sobre dividir um pouquinho entre o que é de fora para dentro, né, e o que é de dentro para fora, né. Então, acho que começando com a Suelen, né? Suelen, como é que a gente vê esse movimento? O que a Anvisa espera conseguir em termos do que vem de fora para dentro? Se puder falar um pouquinho como é que a gente está diferenciando acessar informação versus acessar informação crua versus a informação mais processada, análise, e como que a gente planeja implementar isso de uma forma que a gente tenha isonomia, né, entre o que vem de fora e o que é feito no Brasil. E agradecendo de novo a tua presença aí. Tá bom, obrigada primeiro pelo convite, né? Respondendo a sua pergunta, acho que a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que hoje na Anvisa existem diferentes normas que tratam de confiança regulatória, né? Que é um dos temas aqui para a gente discutir hoje. Mas que, de um modo geral, todas elas não tratam de aceitação tácita da decisão proferida pela agência reguladora estrangeira. Quando a gente fala de confiança regulatória, se a gente olha, por exemplo, a RDC 672 de 2022, que trata de certificação internacional de boas práticas de fabricação de IFA, ela tem um artigo específico que diz que é possível fazer a certificação de uma empresa fabricante de IFA internacional por meio da análise do relatório de inspeção proferido pela agência reguladora. Então, hoje, quando a gente fala de confiança regulatória, o que a Anvisa tem de procedimento otimizado é baseado em análise.
Análise do quê, né? Então, primeiro a gente verifica se a lista de documentação obrigatória para o procedimento otimizado está ali constante, estando, então a gente verifica se, por exemplo, no caso de CBPF, se trata-se da mesma rota de síntese, se o IFA está ali listado, então fazendo as checagens, né? Se tiver tudo ali conforme, perante essa análise, a gente verifica também o cenário internacional daquela empresa e aí a certificação ela pode ser emitida. Da mesma forma, quando a gente fala de registro de medicamento, pós-registro de medicamento, que é um cenário onde a documentação do IFA também está inserida, ou então quando a gente fala de CADIFA, não é uma aceitação tácita do resultado que é proferido pela agência reguladora estrangeira equivalente. É feita uma análise também. Inclusive, nesse âmbito de registro, pós-registro e de CADIFA, a análise existem de 3 formas, né? Ou é uma análise de verificação da documentação, uma simples verificação, quando a documentação é idêntica, ou é uma análise completa, uma análise ordinária, quando essa documentação ela é diferente, ou então se a documentação for similar, mas com algumas divergências, é uma análise abreviada, ou seja, de todo modo é uma análise, né? E aí, por que eu falei que são regulações diferentes? Hoje a casa ela trabalha com algumas normativas sobre confiança regulatória, e aí é preciso que a gente se atente, né? Se estamos falando de CBPF, estamos falando de registro, de CADIFA, se a gente está falando do programa de racionalização de inspeções internacionais de BPF de IFA, e é importante a gente então se ater para normas relacionadas a cada um desses casos, porque a lista de agências reguladoras reconhecidas, ela diverge, né, um pouco em cada um desses temas. Legal, é importante dar realmente essa perspectiva. Estou com dificuldade com isso. Que a análise, né? Essa diferenciação do que é acesso à informação e análise, acho que esse é um dos pontos que a gente queria ouvir, né? Então, muito legal a resposta. Então, Bianca, né? Assim, você que toca essa parte da internacionalização, essa perspectiva de dentro para fora, o que a gente espera conseguir criar de oportunidade para quem produz no Brasil e como que a gente está vendo a receptividade das agências lá fora, se puder falar como é que está sendo esse trabalho. Sim, obrigada, bom dia a todos. Queria agradecer pelo convite. A gente, como agência reguladora, sempre que tem oportunidade, gosta de estar perto tanto do setor quanto da sociedade, então a gente fica muito feliz de ter sido convidado para esse evento, porque algumas pessoas que estão aqui têm um acesso mais fácil à Anvisa, e estão lá quase que mensalmente, e ficam sabendo das novidades. Mas a maioria das pessoas não sabe. Tem muita coisa boa que a gente trabalha e está fazendo, nessa questão, por exemplo, da gente ser uma agência reconhecida por autoridades reguladoras estrangeiras. Então, antes de eu falar exatamente sobre isso, eu queria dar um contexto, já que a gente está falando de harmonização internacional, né? A Anvisa tem, no seu planejamento estratégico, um objetivo estratégico, que é o objetivo 5, de ser uma autoridade reguladora de referência no mundo. E, para isso, a gente atua em, basicamente, 3 vertentes. A primeira vertente é a gente seguir participando dos foros internacionais de harmonização e convergência regulatória. Então, de uns 12 anos para cá, a Anvisa iniciou esse momento de internacionalização e hoje nós somos membros atuantes de todos os foros regulatórios de harmonização e convergência. Então, na área específica de medicamentos e IFAs, eu posso destacar o PIX, que é de inspeção, e o ICH, que foi falado bastante ontem, que é de guias guias técnicos, né, para qualidade, segurança e eficácia de medicamentos, IFAs, e da parte de inspeção também. Então, a gente participando desses foros, a gente consegue elevar a nossa regulação ao nível global. E ontem a Caroline falou sobre os benefícios da Anvisa do Brasil ser membro do ICH, e eu queria acrescentar um aos que ela falou, que é
Quando a gente eleva a nossa regulação, a gente favorece que a nossa indústria acesse mercados internacionais mais facilmente, porque estando em compliance com a regulação nacional, automaticamente a indústria vai estar também adequada à regulação internacional. Isso facilita o acesso a mercados estrangeiros, então melhora a competitividade dos nossos produtos também. Então, só para acrescentar um benefício da gente ser membro atuante do ICH. A segunda vertente é a gente se tornar membro listado da OMS. A OMS, uns anos atrás, lançou uma ferramenta chamada GBT, que é Global Benchmarking Tool, que faz uma análise dos reguladores do mundo, dos sistemas regulatórios. Então, na verdade, quando a Anvisa está sendo avaliada, não é só a Anvisa, é o Brasil, o sistema como um todo, inclusive as visas. Laboratórios, todo o sistema de vigilância sanitária. A gente está passando por essa avaliação e tem um benefício muito grande em ser reconhecido pela OMS, que a gente é WLA, World Health Authority, Listed Authority, WHO Listed Authority. Então, a autoridade listada pela OMS. Tem uma vantagem muito grande, porque vários reguladores menores no mundo, que não têm uma estrutura reguladora interna grande, eles confiam nessas autoridades listadas pela OMS para tomar suas próprias decisões. Então, essa é uma outra grande vertente que a gente tem trabalhado nessa parte de internacionalização. E a terceira é esse reliance que a gente fala ao contrário, né? Então, a Suelen falou do reliance, que é a confiança regulatória, que a gente, Anvisa, utiliza para tomar nossas próprias decisões. Então, a partir de decisões de autoridades reguladoras em que a gente confia, que a gente, analisando as decisões dela, a gente toma as nossas próprias decisões com autonomia, a gente também criou, dentro daquele objetivo estratégico número 5, que eu falei, de ser uma autoridade listada, um KR, que é um resultado-chave, que é obter 70% de autoridades consideradas relevantes para o Brasil, fazendo confiança regulatória com a Anvisa. Por que a gente colocou isso num KR? Porque não é um trabalho fácil. Algumas agências reguladoras, por si só, decidem confiar no trabalho da Anvisa. Por exemplo, o Paraguai, El Salvador. Eles comunicaram a gente que a gente pega as decisões de vocês, então a gente pega o certificado de boas práticas, se já tem o certificado, a gente automaticamente dá o certificado aqui para a empresa aqui. Ou a gente pega a análise de registro que vocês fizeram, a gente analisa e dá o registro aqui. Esses fizeram por si só. Mas alguns mercados que o Brasil quer acessar, a gente entrou em contato com a nossa indústria e perguntou: quais mercados você acha que é importante que reconheça as decisões regulatórias da Anvisa? Então, eu trouxe aqui uma colinha, né? Com base nessa resposta da indústria, a gente, nessas autoridades que a gente está considerando prioritárias, estão para medicamentos Colômbia, que é o INVIMA, México, COFEPRIS, Peru, DIGEMID e Chile, ISP, que são países da região latino-americana que a nossa indústria teria interesse em acessar e tem dificuldade em acessar, porque são países que não seguem muito as normas de CH. O México, por exemplo, apesar de ser um país membro de CH, é muito difícil, eles têm uma regulação muito própria, muito diferente. Então, a gente colocou isso no KR para a gente fazer uma busca ativa, um corpo a corpo com essas agências, para que eles passem a reconhecer nossas decisões. Atualmente, disso aqui, o que a gente já conseguiu? O México está reconhecendo a gente para inspeção. Estamos trabalhando agora para que eles reconheçam nossos registros. Aí é um pouco mais difícil, eles têm uma resistência, mas aí é esse trabalho. A gente inicialmente faz um memorando de entendimento, começa a fazer reuniões, entender como eles trabalham, para mostrar para eles como a gente trabalha, para ver. E aí, a partir daí, a gente fala: então, vocês estão prontos para reconhecer nossas decisões? Então, é um trabalho de formiguinha. Atualmente, desse KR, que é de 70%, a gente está com 32% alcançado. E uma notícia que eu não sei se todos sabem, tem alguns países que fazem reliance com a gente, mas não oficializam. Por exemplo, a agência do Canadá, Health Canada, e a agência da Suíça, Swissmedic, eles sempre pedem para a gente os nossos relatórios de inspeção.
E eles, recentemente mesmo, agora em março, a gente recebeu um e-mail da Swissmedic, da Suíça, pedindo: olha, vocês vão fazer uma inspeção, a gente está sabendo que vocês vão fazer uma inspeção na Índia, será que vocês podem incluir na inspeção de vocês um IFA, que é interessante para a gente aproveitar o relatório de vocês? Então, assim, a Anvisa já está no patamar que até essas agências consideradas mais maduras e mais experientes estão confiando nas nossas decisões. Isso é bastante interessante. O que falta? Uma formalização. Esses países normalmente não formalizam isso. A gente formaliza quem a gente confia, mas eles não, porque eles têm que manter aquela imagem de que somos autossuficientes, nós mesmos tomamos nossas decisões, para, não sei, talvez uma maior segurança da população deles, né? Em vez de falar confiamos na Anvisa, e quem é a Anvisa, né? A população da Suíça vai falar, quem é a Anvisa? Então, eu queria trazer essas boas notícias para vocês também. Obrigada. Não, obrigado. Marcelo, Oi. você me permite complementar a fala que foi muito bem feita da Bianca? Claro, por favor. Em termos de boas novas, né, acho que vale a pena citar que desde 2021 a Anvisa ela faz parte do Programa de Racionalização de Inspeções Internacionais de BPF de IFA. É um programa composto por algumas agências de países altamente regulados. Então, além do Brasil, tem Austrália, Canadá, Dinamarca, a DQM, a Agência da França, da Irlanda, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos, a EMA, que é a Agência da União Europeia, e a Organização Mundial da Saúde. O que isso significa? Por meio desse programa, né, que foi instituído pela RDC 672 de 2022, a Anvisa ela teve que se ajustar, teve que ajustar seus procedimentos, teve que montar um programa nacional de inspeções de IFA, empresas fabricantes de IFA. Então, atualmente é a Anvisa, né, que gerencia, coordena e executa esse programa de inspeções de BPF de IFA nacional. E, ao fazer parte desse programa, as agências que compõem este programa, elas podem, veja bem, elas não são obrigadas, mas elas podem fazer uso dos relatórios de inspeção e das informações ali constantes para tomar as suas decisões em termos de certificação. Então, desde 2021, a Anvisa já faz parte desse programa, e como a colega bem colocou, é corriqueiro a gente receber alguns questionamentos, algumas solicitações de informação de agências que compõem este programa, e eu entendo que a partir do momento que a Anvisa fez parte desse programa, e elaborou, né, fez todas as modificações necessárias, isso favorece as indústrias nacionais. Por quê? Por meio desse programa, é um facilitador para que os produtos e as empresas nacionais possam expandir os seus mercados, possam expandir os seus negócios para esses mercados abarcados pelo programa de racionalização. Então, acho que é bem válido colocar essa mobilização da agência para fazer parte desse programa. Não, legal. E eu acho que a gente conecta isso com o que a gente vê na realidade, né? Porque a gente fez na Nortec, a gente fez um movimento de se certificar no FDA. E o fato da gente ter trabalhado para estar na ponta do que a Anvisa pede, né? Assim, o trabalho de certificação para o FDA foi mais horizontal do que vertical, assim. Não é que, tipo, subiu o patamar de qualidade, é fazer algumas coisas a mais, só que não são mudanças conceituais, são particularidades que têm que ser atendidas dependendo da agência, mas não mudanças conceituais, estruturais. Então, realmente, esse movimento da Anvisa, ele ajuda a gente, né, a conseguir chegar nesses outros mercados. Bom, Maíra, em termos do Ministério, se puder falar com a gente sobre como funciona um grau de alinhamento entre Ministério e Anvisa, dentro do que o Ministério quer ajudar o mercado a crescer e ganhar escala, né? E especialmente esse movimento de inovação. Como é que o Ministério vê as oportunidades que esse trabalho de harmonização pode trazer para a gente? Bom dia, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e pontuar a minha satisfação em participar do painel mais feminino do evento. Né?
E o último, né? Então, assim, vamos fechar bem. Eu acho que antes da gente falar para frente, eu queria trazer um pouquinho da perspectiva de onde a gente está hoje, né? Eu tenho um pouco mais de 10 anos que tenho acompanhado essa política pública de desenvolvimento do complexo econômico industrial da saúde. Temos aí as transferências de tecnologia como um eixo estratégico já de mais longo prazo. Não foi um caminho não é um caminho fácil nem reto. Nesse período passamos por muitos desafios, mas se a gente pensar que as primeiras transferências de fato começaram a acontecer em 2012, 2013 e pouco mais de 10 anos a gente tem 35 IFAs incorporados aos portfólios das farmoquímicas nacionais. Isso é um resultado relevante, é um resultado importante para a gente, né? E a gente vê esse resultado não só em número, mas na trajetória das empresas, né? O quanto elas puderam crescer e ampliar a capacidade produtiva, fazer outras parcerias e também responder naquele cenário de emergência sanitária, com redirecionamento produtivo, com um maior preparo da equipe, qualificação, enfim. Eu acho que a gente fica muito voltado no eixo produtivo vacina, produto final, mas, né, pensar em farmoquímica, esses projetos de transferência de tecnologia de longo prazo também tiveram uma contribuição muito positiva. Do ponto de vista interno, a gente promoveu algumas melhorias entendendo as diferenças entre a farmacêutica e a farmoquímica nesse processo de transferência de tecnologia. Então, estamos buscando antecipar uma série de etapas, aproximação com a Anvisa em termos de priorização, acho que sempre aconteceu nesses projetos, e agora a gente tem avançado, acho que de forma mais célere e estruturada, com o apoio que o Ministério da Saúde está fazendo à agência para redução de fila, para melhoria de processo. Então, tem um diálogo muito alinhado e articulado. Então, isso a gente espera ver na prática, né? Então, uma série de alterações pós-registro, que a gente também fica ansioso para que elas aconteçam e os produtos sejam fabricados com IFA nacional. A gente tem feito esse acompanhamento próximo. E, a partir de todo esse histórico em transferência de tecnologia, a gente chegou num momento de muita reflexão sobre inovação. Então, dessas reflexões e desse aprendizado, foi que veio a proposta desse programa de desenvolvimento e inovação local, que já foi citado hoje, em que a ideia é a gente valorizar o que a gente faz aqui. E aí é um outro modelo, né? É uma outra proposta, é de um fomento mesmo direto para o produto não só chegar ao mercado, mas chegar ao Sistema Único de Saúde. E aí a gente pode ter arranjos mais flexíveis, com participação de instituições públicas e entidades privadas sem fins lucrativos. Essas duas podem receber fomento direto do Ministério da Saúde, mas os arranjos podem envolver startups e outras empresas nacionais com... O objetivo é que o produto chegue no mercado e esse produto selecionado tenha uma prioridade regulatória, uma prioridade de avaliação de incorporação tecnológica. Então, a primeira rodada de seleção foi bastante surpreendente para a gente, e é um programa que deve continuar os próximos ciclos. Adicionalmente, só entrando assim, um pouco mais na inovação, o Fábio colocou bastante aqui da Embrapi. O Ministério da Saúde é um parceiro ativo aí. Acho que a gente participa de todas as modalidades de apoio da Embrapi, tanto em unidades que podem estabelecer parcerias com o setor, quanto no centro de competência. Aí a gente fala em duas linhas: na biotecnologia, com a plataforma de RNA, em terapias avançadas, e aí os próximos meses no eixo da biodiversidade. Então, isso tudo vai formando um ambiente mais favorável para a inovação e para a integração, eu acho que das demandas de saúde, da política pública e do avanço regulatório. Muito bom. Essa integração, né, é um processo muito multidisciplinar, né? Seja projetos de curto prazo, tipo uma PDP, você vê inovação. Então, realmente, esse alinhamento é muito bom da gente ver. Bom, Monique, estando aqui pela Fiocruz, né, alicerce aí do
do SUS, do Complexo Industrial da Saúde. Como que vocês veem esse movimento pela harmonização? Como que isso entra nos planos da Fiocruz de internacionalização, de compor a produção de produtos aí para outros países da América do Sul? Se puder falar um pouco com a gente. Claro, bom dia. Primeiro, bom dia a todas as pessoas. É um prazer grande, né, estar aqui compondo essa mesa, né, com colegas do Ministério, da Anvisa. Eu acho que é uma mesa que está bem integrada, né? A gente tem a regulação, tem o Ministério aí como condutor das políticas públicas e um produtor local, um laboratório público. Biomanguinhos, né? Vou falar um pouco por Biomanguinhos, né? Fiocruz, a gente já há bastante tempo, né? Participa, né? Bebe dessa política pública, né? Que são as parcerias para o desenvolvimento produtivo, e isso faz com que a gente precise já seguir um processo de harmonização, né? Porque no processo das parcerias, a gente acaba sendo auditados, né, por parceiros internacionais, né, que acabam trazendo um pouco do sistema da qualidade internacional, já alinhado, né, com o PIX, né, com o ICH. Então, a gente acaba tendo que caminhar nesse sentido de fazer a adequação das áreas, né? Além disso, né, tem a pré-qualificação da OMS, né, que também segue requisitos internacionais, e que também faz com que a gente caminhe nesse sentido, né, de já atender esses requisitos. Mas isso não é simples, né? Isso traz muitos desafios, né? É claro que, de forma alguma, né, assim, a harmonização regulatória, ela traz entraves, não isso, né? Mas ela precisa acontecer porque a gente não pode ficar isolado do mundo e a gente precisa caminhar, ter produtos competitivos, produtos que possuem credibilidade no mercado internacional, mas ela não pode ser, e aí na visão, né, do produtor, ela ser absorvida de forma passiva. Tem que ser de forma ativa, né? E para isso é necessário que haja um projeto nacional por trás, né? Porque nem sempre, né? E aí falando de fora para dentro, e aí bem para dentro, nem sempre é trivial a gente fazer uma adequação de infraestrutura, né? A legislação às vezes caminha para formas bem radicais de melhorias de processos e equipamentos, né? E aí, trazendo um exemplo bem prático, como, por exemplo, né, a nova regulamentação para processamento asséptico, que a Anvisa está fazendo um estudo muito cuidadoso, né? Inclusive ainda não publicou, porque eu acho que ela tem essa visibilidade do impacto nos produtores de produtos assépticos. Mas, como a gente foi inspecionado pela OMS, a gente foi cobrado por isso, e isso exigiu um grande investimento de infraestrutura. E aí, não só o investimento de infraestrutura, né? E como a gente para uma linha para fazer essas adequações, né? Então, trazendo aqui, né, um pouco assim do outro lado, né, a gente precisa caminhar. Eu acho que é um processo que começou há 12 anos atrás. A gente precisa seguir em frente, não tem a menor dúvida disso, mas isso precisa vir com um projeto nacional junto, né? Um projeto de fortalecimento da infraestrutura da indústria nacional, para que a gente, né, e aí laboratórios públicos ou privados, consiga acompanhar esse processo e, de fato, caminhar aí com os outros países, atendendo à regulamentação nacional e sendo reconhecido, né, tendo nossos produtos reconhecidos no mercado internacional também. Essa é uma dinâmica, assim, interessante, né? Todo mundo tem a mesma vontade, mas como que a gente chega lá, né? Concretamente, assim, eu preciso fazer isso, isso e isso. E eu acho que passa um pouco sobre o que a gente vem conversando, assim, conciliar o que é curto prazo com o que é longo prazo. Então, acho que ouvir a perspectiva de vocês é bacana, assim, porque a gente tem essa necessidade de pagar as contas, né? Os salários de hoje, os boletos de hoje, inovação, um projeto de inovação que você embarca hoje, ele vai chegar daqui a uns 6, 7 anos, né? Então, acho que, assim, um pouco para a Maíra, assim, como é que a gente ver essa conciliação, né? E assim, o que talvez a gente, como indústria, pode trazer de clareza em relação a esse equilíbrio do curto prazo, longo prazo? Como é que a gente pode subsidiar as decisões em relação a isso? Marcelo,
É uma reflexão muito importante. Eu estava até comentando um pouco antes com a Bianca aqui, da gente iniciar, como a gente, enquanto governo, tem muito mais diálogo com as farmacêuticas. Né? A gente entende muito mais os processos, a gente entende muito mais as demandas, seja pelo número de indústrias instaladas no país, seja pela relação cliente-fornecedor, né, regulador-regulado, numa maior proporção. E como, eu não vim ontem, mas né, todos os comentários, os feedbacks que eu tive foram extremamente importantes para a gente. Esse tipo de evento possibilita uma troca diferente da que a gente tem na rotina. Existe uma abertura ao diálogo bastante positiva, eu acho que em toda essa gestão que a gente está lá no Ministério da Saúde, eu, enquanto servidora e já lá, né, atuando nessa área há bastante tempo, a gente sempre conversa, mas eu acho que trazer de forma clara essas lacunas é positivo para a política pública e é positivo para o setor. Então, a gente precisa talvez esmiuçar um pouco mais essas lacunas, aonde a gente poderia fazer pequenas melhorias e ter um resultado bastante positivo. Isso é um ponto de melhoria no curto prazo. E aí, de forma mais estruturante, pensando no futuro, eu queria trazer também, não sei se todos têm acompanhado aí a tramitação de um projeto de lei que fala da estratégia Nacional de Desenvolvimento do Complexo à Saúde, teve uma movimentação aí, a gente tem uma perspectiva muito positiva de publicação dessa lei. E a publicação da lei vai motivar uma nova regulamentação, né? Um decreto, e a gente vai ter uma possibilidade de estabelecer novas diretrizes e talvez até fazer pequenos ajustes aí no programa de PDP, no programa de pediu e encomendas tecnológicas, que vão ser são os 3 instrumentos que estão previstos na proposta de lei. Então, assim, a gente tem uma janela de oportunidade de dialogar e de pensar o futuro que a gente não pode deixar de aproveitar agora. Legal. Eu acho que a gente, como farmoquímica, a gente pode ser menor, mas tem que ser barulhento também, né? Tem que estar buscando e se aproximando. Então, acho que fica esse compromisso nosso também. Voltando para a Bianca, para a Suelen, acho que, assim, a gente vê, a gente que tem concorrente lá fora, né? A gente viu nos últimos anos, quando a gente vai para uma feira e a gente vê stand de concorrente. Obrigado. E uma coisa que a gente começou a ver, a partir ali de 2019, 2020, um cara monta um stand e ele bota ali certificações, né? FDA, COFEPRIS, XY, aí entrou a Anvisa, né? E qualquer portfólio de uma empresa chinesa, indiana, tudo vem Anvisa hoje. Então, se esse movimento, assim, como que ele chega na Anvisa, como que isso é visto em termos de... realmente, a agência hoje é uma agência extremamente reconhecida e o mercado brasileiro é um mercado extremamente atrativo, seja para um inovador, seja para um fabricante de genérico. E como que a Anvisa entende assim, esse papel, né, de conciliar a entrega de redução de fila com, ao mesmo tempo, ser uma guardiã do mercado? Como que isso impacta assim, no dia a dia de vocês, né? Se vocês puderem falar. Suelen, quer falar? Oi, posso falar sim. Até a minha fala, eu vou estar um pouco mais alinhada com a colega Rosana da Fiocruz e a Maíra também do MS, no sentido de que hoje a Anvisa, ela harmoniza, né, as suas políticas com as políticas e direcionamentos do MS. Então, a colega falou, né, do fortalecimento em termos de competitividade do mercado nacional. Hoje, se a gente busca essa atuada dentro da regulação da Anvisa, nós vamos ver, por exemplo, a RDC 1001 de 2025. É uma RDC superveniente à RDC 204 de 2017. Então, se a gente olha, são normas de priorização. Se a gente olha a RDC 204 de 2017, haviam ali, se eu não me engano, 5 critérios para priorização. E eles não eram direcionados ao mercado nacional.
Essa norma ela foi revogada pela RDC 1001 de 2025. E esta, a vigente, a 1001 de 2025, ela traz 12 requisitos de priorização. Dentre esses 12, 6 favorecem e são direcionados ao mercado nacional. Então, esse é um alinhamento, né, das políticas e tentando trazer esse favorecimento à competitividade brasileira frente ao mercado internacional. Então, a gente tenta trazer políticas e normativas para equalizar os requerimentos mínimos de boas práticas de fabricação e de registro sanitário em termos dos requerimentos internacionais, e a gente também tenta trazer esse cuidado com o mercado nacional. E aí, para esse cuidado, eu cito então a RDC 1001 de 2025. E fez parte do meu doutorado, eu tenho aqui alguns números, se você me permite, eu compartilho com vocês esses números. O que traz de benefício, né, e de competitividade quando a gente fala desse cenário de priorizações. Então, se a gente verifica, por exemplo, o tempo de espera entre o protocolo e a decisão da Anvisa para um pedido de registro de novo, e aqui eu estou incluindo tempo gasto pela Anvisa mais o tempo empresa, tá? O tempo total. Se a gente olha para produtos novos, pela via ordinária de análise, são cerca de 800 dias. Isso cai para 440 no rito prioritário, então é uma competitividade considerável. Se a gente está falando de cópias, vai de 1.100 dias do rito ordinário para cerca de 600 no rito prioritário. Então, tem algumas vantagens, né? E sem falar da taxa de aprovação, que também é diferente, mas aí não é tanto em relação à Anvisa, é mais na robustez com que a estrutura do processo chega até a Anvisa, mas existe essa diferença também na taxa de aprovação. Quando a gente fala de medicamentos novos, pela via ordinária, a taxa é de cerca de 84%, a taxa de aprovação, e ela vai para cerca de 90% no prioritário. Quando a gente fala de produtos cópias, vai de 73% para 81%. Esses dados todos considerando o período de 2018 até 2024. Posso complementar? E aí, complementando, indo um pouco na sua pergunta e complementando o que a colega de Biomanguinhos falou, a gente não há dúvida de que o interesse na Anvisa veio primordialmente por sermos um grande mercado, um mercado muito atrativo para as indústrias internacionais. E aí, o ICH ele foi fundado em 99. A Anvisa em 90. A Anvisa é de 99. Desde o início, a Anvisa já usava guias ICH como inspiração para suas normas, mas a gente não era membro porque a gente não podia ser membro. Eram os países ricos, era União Europeia, Japão e Estados Unidos. Não tinha espaço para outros países entrarem. E o Brasil, sacando esse interesse na indústria nacional, no mercado nacional, o Brasil que iniciou o processo de reforma, a gente começou as discussões e acabou forçando uma reforma do ICH que possibilitou a gente se tornar membro. Nós somos os primeiros membros, fora desses 3 reguladores originais, países originais, nós somos os primeiros membros de fora. E isso em 2015, em 2016 a gente se tornou membro regulador, que é a maior categoria de membro fora desses fundadores e de Suíça e Canadá que entraram porque, enfim, por acordos ali, né? Então é uma categoria muito boa de membro. E a gente não pode, de fato, ficar passivo em relação a essas normas. Por isso que quando a gente decidiu entrar no ICH, foi feita uma análise dentro da Anvisa muito sólida. Porque, a partir do momento que a gente decide entrar, os custos são muito altos de participação. Hoje, nós temos cerca de 50 servidores envolvidos, direta e indiretamente, no trabalho do ICH. São, atualmente, 20 e poucos grupos que estão acontecendo, e a gente tem representantes em quase todos eles, o representante titular e o alterno, e a gente precisa mandar o titular ou o alterno para todas as reuniões. Isso está funcionando? Tá. Isso implica em custos com passagem, com diárias, e
fora o tempo que a pessoa está deixando de analisar um registro, deixando de fazer o seu próprio trabalho na agência e está lá trabalhando para o ICH, mas, na verdade, quando a gente está lá, a gente está trabalhando para o Brasil, a gente está levando uma visão brasileira, latino-americana dos processos, porque um foro feito por países desenvolvidos, a gente não pode ser ingênuo, eles não vão considerar a nossa realidade. E é por isso que a Anvisa força muito que os países da região entrem no ICH, porque a gente precisa ser uma voz de países em desenvolvimento, países que precisam ser ouvidos ali, e nesses guias que são feitos, os nossos interesses têm que ser contemplados também. E é importante que vocês saibam que a nossa indústria também participa, via a IFPMA, que é uma associação que contempla indústrias que não são dos membros fundadores. Então, o Sindusfarma é membro e a Interfarma também é membro. Então, hoje nós temos funcionários de indústrias brasileiras, ou que têm atuação no Brasil, lá também, junto com os técnicos da Anvisa, ajudando a fazer essas normas. Então, levando os nossos interesses para o ICH. Nesse sentido, a gente deixa de só aceitar e engolir como vem as normas, e a gente ajuda a construí-las. Eu acho que assim, a tendência é isso ser cada vez mais desafiador na medida que a gente for querer levar a inovação, né? Porque vai aumentar o tamanho do que a gente quer atingir e afeta a balança comercial, aí a gente sabe que isso acaba afetando a diretriz, né? Então, acho que, Monique, assim, se puder falar, como que vocês estão vendo lá fora esse apetite de terem fonte no Brasil, do Brasil passar a ser um player, assim, e esse movimento, no fundo, ele vai ter que ser viabilizado com isso, né? Da gente acessar esses mercados, ganhar escala. Como que nos projetos de vocês estão vendo essa abertura, assim, para a gente? Bom, eu vou trazer aqui um caso, né, um caso de sucesso, né, que tá caminhando, né, que é a vacina de RNA mensageiro. Foi uma vacina que era inicialmente, né, foi um projeto concebido para ser um medicamento para câncer, mas com a pandemia, né, as pesquisadoras reformularam o projeto e caminharam, então, para a vacina, uma plataforma baseada em RNA mensageiro, né. Essa plataforma teve resultados excelentes e foi, então, selecionada, né, para ser um hub, né? E a Fiocruz Belmanguins foi selecionado para ser um hub de vacina RNA mensageiro global, né? Para o mundo, né? Pela OMS foi selecionada. Quando esse projeto foi selecionado, a gente pensou, caramba, a gente precisa atender os requerimentos internacionais, né? E aí, né, abrindo um parênteses aqui, dialogando um pouco com a mesa anterior, que falou um pouco sobre lacunas, a gente hoje tem uma lacuna, né, que é migrar da pesquisa para a produção, né? E a inovação, ela só vira acesso se ela passar pelas etapas regulatórias. Então, né, assim, a gente tem vários projetos de desenvolvimento, mas a gente falou assim, não, a gente vai fazer um piloto de qualidade. Então, a gente colocou, né, pessoas de qualidade, e aí eu acho que é interessante falar sobre, porque a Maíra falou um pouco sobre trajetória e conhecimento, né, que a gente agrega ao longo das transferências de tecnologia. Então, uma das pessoas que a gente colocou para ser esse apoio foi inclusive lá atrás o ponto focal de qualidade para as TTs. Então, era uma pessoa que já conhecia quais eram os requisitos, como funcionava a qualidade no desenvolvimento, né? Porque ele acabou agregando esse conhecimento. A partir daí, a gente desenhou um projeto sobre o nível de qualidade que é esperado em cada etapa do projeto. E aí um colega falou também na mesa anterior sobre um sandbox sobre o que atender em cada etapa. A gente fez isso, né? Então, para cada etapa de desenvolvimento hoje, a gente entende quais são os requisitos que a gente precisa atender para quando a gente chegar lá na frente, na etapa de registro, a gente não tenha gaps de qualidade. E aí, isso, então, está caminhando, né, o nível de
exigência, vai caminhando ao longo do processo, né? A gente submeteu agora, recentemente, o DDCM, né, para um fase 1, mas já de um projeto que atende requisitos de qualidade. Não foi trivial, porque apesar da gente estar dentro de uma unidade produtiva e que já tem BPF ali, né, na rotina, os pesquisadores, eles não tinham muito essa visão, né? Eles entendiam a qualidade e a regulação como uma barreira e não como um catalisador, né? Mas, com o tempo, né, conforme o projeto foi avançando, mudou muito a visão deles, e aí foi interessante que os outros pesquisadores passaram também a pedir apoio do projeto. Porque, além do ganho regulatório, né, que foi um ganho real, os pesquisadores eles vislumbraram outros ganhos. Quando eles apresentavam o projeto e apresentavam que aquele projeto foi desenhado com requisitos de qualidade desde o início, eles atraíam mais financiadores, porque trazia mais credibilidade, mais confiança a esses resultados. Então, assim, esse é um projeto piloto, né, que a gente já inseriu os requisitos de qualidade, mas eu entendo que isso não era uma lacuna, não é uma lacuna só nossa. Eu acho que essa é uma lacuna do país. A gente, de fato, precisa construir essa ponte, levar disciplinas de regulação para os centros de pesquisas, levar os conceitos de qualidade, para que aquela pesquisa que é feita, ela vire e se torne um produto, e um produto que atenda à regulação nacional e internacional, né? Então, eu acho que isso é um caso interessante. E aí, só complementando, tem mais 2 ou 3 semanas atrás, eu tive a oportunidade de visitar com um grupo de pesquisa do GP6, o I6, lá em Pernambuco. E lá eles têm laboratórios multifuncionais, que são laboratórios para fazer essa tradução da pesquisa para a produção. E aí a diretora de lá falou que estava buscando esse apoio, né, com a Anvisa, né, ou com outras agências, mas que era um apoio para poder qualificar esses pesquisadores nesses requisitos, para que a gente consiga avançar, né, avançar e, de fato, chegar a um produto. Então, assim, eu trouxe um caso bem específico, né, que é o RNA mensageiro, né, sobre como a gente se pensa, né, para alcançar outros mercados, né? Falei um pouco de produção antes e agora sobre inovação, mas assim, são vários desafios, mas assim, essa questão regulatória acho que é uma questão muito mesmo de educação, né? De inserir esses conceitos e mostrar os ganhos reais que os pesquisadores, que a pesquisa brasileira pode alcançar quando ela implementa isso na sua pesquisa. Perfeito. A gente vê que assim a gente gera na academia assim uma quantidade de oportunidade gigante, né? Especialmente ligada à biodiversidade. Assim, a gente descobre coisas com grande potencial, mas aí tem essa dificuldade de como que eu transformo isso em produto que chegue no mercado, né? Então, realmente, acho que criar essa ponte e é uma ponte assim entre academia, indústria e o órgão regulador, ministério, financiamento. Realmente é um sistema nacional, né, como disse o Fábio. Então, a gente está com alguns minutinhos ainda. Eu queria pedir uma palavra final de cada uma, né, agradecendo de novo. Talvez, e minha pergunta era assim, o que a gente vê daqui a 5 anos, o que é uma oportunidade, o que é um risco em relação a esse processo e aonde que a gente quer estar daqui a alguns anos, né, através dessa harmonização e o que está sendo feito. Acho que, Suelen, se puder começar. Oi, posso sim, mas antes de fazer esse fecho, queria dizer que fiquei tão feliz da fala da Rosana, e também eu estava ouvindo o painel anterior, eu fiquei muito satisfeita em ouvir acho que o Rodrigo falando sobre produção contínua e a visão dele sobre produção contínua. Acho que é um caminho bem considerável, né, para a inovação. E, enfim, mas ouvi a fala da Rosana sobre a regulação e a ideia de que muitas vezes se diz que a regulação é um obstáculo à inovação e que, na verdade, isso é um mito. Achei muito bacana essa fala dela. E, na verdade, eu acabei de fazer agora uma revisão em mais de 17 mil documentos da agência, justamente tendo como um dos objetivos verificar isso, né? Se realmente a regulação ela se mostra um obstáculo ou não. E aí, por meio de números, foi demonstrado que não.
Quando se trata de produção contínua, por exemplo, que é uma inovação tecnológica, né, uma tecnologia mais complexa, a gente ouve muito falar que a inovação pode ser uma barreira, mas na verdade os números mostraram que não. Que se a gente for comparar essa tecnologia com as tecnologias tradicionais, na verdade a taxa de aprovação ela é maior e o tempo de espera menor. Então a regulação ela acabou não se mostrando uma barreira para esse tipo de tecnologia. O que importa é que a regulação ela faça parte desde o desenvolvimento, né? Ela seja considerada desde o desenvolvimento, não só lá no final. Quando se pretende, então, fazer o peticionamento do CADIFA ou do registro do medicamento, né? Então, achei muito interessante essa fala da Rosana e ligada ali também à fala do Rodrigo da palestra do talk show anterior. Sobre as perspectivas, eu acho que essa parte da harmonização internacional e da confiança regulatória, elas não compõem o futuro, elas já são o presente. E a cada vez mais isso vai se estreitando e vai se fundamentando, né? E cabe a gente, então, fazer essas adaptações e se inserir da melhor maneira possível e que possa trazer benefícios para o mercado nacional e, consequentemente, para os pacientes. Acho que rechaçar esse tipo de movimentação não é mais o caso, já é uma realidade, né? Então, a gente tenta, da melhor forma, ir se inserindo nesse contexto e trazendo os benefícios para o mercado brasileiro. E eu espero que com essa movimentação, cada vez mais o Parque Nacional se torne mais competitivo frente ao mercado internacional, frente ao Parque Internacional, e volte, né, a crescer, e já tem mostrado indícios desse cenário, né, volte a se desenvolver e trazer mais inovações para o solo brasileiro, utilizando todo o Parque Nacional e as empresas e forças nacionais que aqui temos. E mais uma vez, muito obrigada pela abertura e pela possibilidade de participação. Obrigado, agradeço. Bia? Serei breve. Eu acho que a perspectiva que a gente tem para os próximos anos é a gente ser uma agência, de fato, uma agência de referência. Então, tanto sendo WLA pela OMS, quanto sendo uma agência reconhecida pelas agências parceiras, principalmente da região América Latina, que é a região para a qual nossa indústria tem mais interesse em exportar. Então, a gente ser uma agência de referência e que sirva como referência para tanto a tomada de decisão deles, como até, muitas vezes, eles fazem tomada de decisão unilateral, simplesmente reconhecendo as nossas decisões. Então, esse que é o nosso objetivo para os próximos anos. Está funcionando? Mais baixinho. Bom, a gente sabe que a política pública acaba sendo um dos mercados, né, das indústrias farmacêuticas e farmoquímicas nacionais, e depois de alguns anos de namoro, acho que vai sair agora uma parceria muito interessante que o Ministério da Saúde está fazendo, que é um trabalho para a identificação de 50 moléculas com maior interesse estratégico para a saúde pública, avaliando tanto a perspectiva clínica quanto a perspectiva de viabilidade produtiva no país. Então, a ideia é fazer esse mapeamento a partir dessa identificação, fazer uma filtragem, porque trabalhar com 50 projetos ao mesmo tempo, entendeu? Vamos outro. Trabalhar com 50 projetos ao mesmo tempo seria um desafio muito maior do que o que a gente, né, gostaria nesse momento. Então, vamos começar a estabelecer algumas prioridades e ter esse direcionamento estratégico aí, né, para os próximos anos. Eu acho que é uma iniciativa muito importante que a gente espera avançar em 2026 e ter mais, né, oportunidade de dialogar sobre isso com vocês. E eu queria fazer uma provocação que veio de uma necessidade nossa lá no Ministério da Saúde, compreendendo a relevância da produção nacional de IFAs para o país. A gente está num trabalho de prospectar indicadores públicos sensíveis, rastreáveis,
para uma série de avaliações em relação à política em si. E um deles é a Produção Nacional de IFA. E a gente está com muita dificuldade, de verdade, de ter um indicador sensível. Né? A gente, se for lá nos NCMs, não funciona. O que a gente sabe que existe de realidade não é o que a gente verifica. Então, assim, como a gente poderia também construir alguma coisa, setor, Anvisa, Ministério da Saúde, que pudesse dar essa possibilidade de medir, de qualificar e de verificar isso de longo prazo, porque isso eu acho que seria muito importante, né, para o avanço de todo mundo. Obrigada. Bom, só aqui rapidinho. Acho que a gente não pode nunca errar por falta de informação para vocês, sabe? Então, já saindo daqui, né, o Andrei, né? Mas já, não tem dúvida, assim, eu acho que é uma indústria, por premissa, transparente, né? Assim, tem duas pessoas Anvisa aqui, assim, a gente é transparente por natureza, eu acho que a gente tem que subsidiar, eu sempre falo, tem que subsidiar a continuidade das políticas, né? Então, assim, realmente mostrar o que já tem muita coisa, e mostrar o potencial do que pode vir, e realmente ajudar a dar continuidade, né? E realmente agrega muito valor, e vivemos no Covid o quanto que ter fábrica já é um adianto de 5, 6 anos numa crise, né? Então, não é uma coisa que você cria de um dia para o outro, mão de obra, tudo que a gente falou aqui. Então, assim, acho que o objetivo é a gente nunca pecar por falta de procura e de oferta de informação. Fica esse compromisso nosso, tá? Obrigada, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e espero continuar esse diálogo com vocês, né? Não restrita a 4 paredes, mas de uma forma estruturada aí para os próximos anos. Por favor. Bom, você perguntou sobre perspectivas, né, para os próximos 5 anos. Assim, eu sou otimista por natureza, né? Então, o que a gente vê aqui, né, nós temos uma agência regulatória forte, reconhecida, nós temos fabricantes nacionais, nós temos um parque, né, industrial também significativo. E o que a gente precisava, eu acho, um pouco é de coordenação, né? E aí a gente está vendo hoje, né, já nos últimos anos, né, o Ministério da Saúde, né, assumindo esse papel de coordenação, né, aí com fortalecimento do complexo econômico e industrial da saúde. Então, assim, eu vejo um bom futuro para a gente, né? Se essa coordenação, né, com as políticas públicas, né, o PDIL, né, fomentando a inovação, o PD6 fomentando, né, a reestruturação das fábricas e a adequação. Então, se a gente seguir nesse caminho, né, com essa coordenação, né, com incentivo, a gente vai alcançar um caminho bom, né, porque o Brasil é uma potência, né? Nós temos mercado, nós temos biodiversidade, nós temos matéria-prima, nós temos pesquisadores qualificados, nós temos produção local, que a gente precisa de coordenação. E isso acontecendo, a gente tem um futuro brilhante. Bacana, excelente fechamento. E obrigado a todos aí. Vamos pro encerramento, né? Obrigado a vocês pela participação de novo. Pedir as participantes para tirarem a foto aqui. E ó, a Sueli é o fundo aqui, em destaque.